Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Nejaim e hoje eu estou aqui para cumprir uma atividade referente ao estágio de docência do ensino fundamental do curso de Pedagogia da Uninter. A aula de hoje refere-se a um tema muito interessante, empreendedorismo. Eu começo fazendo algumas perguntas a vocês. O que vem a ser o empreendedorismo? Será que ele só faz parte efetivamente do mundo organizacional, do mundo dos negócios? Será que empreender é para qualquer pessoa? Será que só há vantagens em ser um empreendedor? Tudo isso a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Vamos começar com o grande Schumpeter, que diz o seguinte: o empreendedorismo só aconteceria através de pessoas versáteis, com habilidades técnicas para produzir, que possuem capacidade para organizar recursos financeiros, operações internas e realizar vendas. Observe nesse conceito que Schumpeter já deixa muito claro a necessidade de alguns pré-requisitos para que a pessoa seja realmente um empreendedor de sucesso. A gente vai discorrer sobre essas características e sobre esses traços um pouco mais à frente. Vamos a um segundo conceito, de Robert Ridgwich, em seu livro O Empreendedorismo. Ele diz o seguinte: o conceito de empreendedorismo se define como sendo o processo de criar algo diferente com valor, dedicando tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Vamos dar uma paradinha para a gente refletir sobre esses dois conceitos. Observem, de uma forma muito clara, fica muito óbvio que para que a gente possa ter o resultado de algo, a gente precisa fazer alguma coisa, ou seja, a contrapartida para que a gente tenha o retorno efetivo do que quer que a gente se propõe a fazer, demanda uma série de pré-requisitos, de condições. Então, à medida que a gente se esforça, que a gente se empenha, que a gente se dedica, os resultados começam a surgir efetivamente. Então, partindo desses conceitos, tanto do Schumpeter como do Ridgwich, a gente vai avançar para tratar cada um desses pontos especificamente. Então, vamos começar falando sobre o perfil do empreendedor. E a primeira característica é a criatividade. Como o próprio nome diz, a criatividade vem da capacidade de criar, ou seja, de inovar. Em que consiste efetivamente a capacidade de criar ou de inovar? É a capacidade de elaborar, de propor coisas novas, que podem ser processos, que podem ser serviços, que podem ser novos negócios, que podem ser produtos. Mas alguém pode perguntar: Vinícius, só é criatividade quando eu crio algo inédito? Não necessariamente. Todo o aprimoramento que a gente faz em algo que já exista também perpassa pela abordagem da criatividade. Então, todo bom empreendedor ele tem que estar atento a essa realidade, ou seja, como eu posso ser bem-sucedido se eu só faço o que todo mundo faz? Então, como premissa básica de um empreendedor de sucesso, de um empreendimento de sucesso, é que ele crie realmente coisas que possam surpreender o seu público, possam surpreender o mercado. Então, através da criatividade, a gente consegue oferecer algo novo, algo inédito, que possa trazer excelentes resultados para o nosso negócio ou para a nossa vida. A segunda característica, disposição para assumir riscos. E vocês podem perguntar, um empreendedor tem que assumir riscos? Essa é uma condição que não há como se livrar. Ou seja, todo negócio perpassa por a existência, né, de um projeto empreendedor em meio a vários outros. Então vamos raciocinar. Se eu pretendo implementar um novo negócio, um novo produto, um novo serviço dentro de um mercado, existe uma série de variáveis que a gente precisa estar atento. Então existem as que a gente chama variáveis incontroláveis e existem as variáveis controláveis. As variáveis controláveis são aquelas em que nós temos a condição de causar ou de gerar alguma interferência para que o rumo das coisas possam ser alterados. Ou seja, nós temos capacidade para controlar tudo aquilo que está dentro da empresa, que está dentro do nosso próprio negócio. A qualidade da mão de obra, a qualidade do nosso produto, os processos, a elaboração dos processos, a melhoria desses processos,
a qualidade da nossa apresentação em relação aos nossos produtos e serviços. Então, essas variáveis controladas estão às nossas mãos, então a gente pode e deve interferir para que elas se tornem cada vez melhores. Já as variáveis incontroláveis, como o próprio nome diz, a gente não tem o poder de interferir. Então, estamos vivendo em um momento que pode retratar isso de uma forma muito clara. Por exemplo, a pandemia do Covid-19. Ela surgiu, nós como empreendedores, com os nossos empreendimentos, não temos o que fazer. É uma pandemia que está afetando todo o mundo empresarial e a gente tem que pensar em como lidar com esse novo cenário. A criatividade vai fazer muita diferença. A gente percebe, por exemplo, restaurantes que estão trabalhando de uma forma diferente da que trabalhavam, não é? Com o delivery e caprichando nesses serviços para poder minimizar o efeito dessa crise. Então, essa variável incontrolável interfere no nosso negócio, mas a gente tem que estar atento a ela a cada momento. Outra variável incontrolável pode ser, por exemplo, uma crise econômica, uma mudança de governo que vá de encontro à nossa filosofia, aos nossos projetos, para o nosso negócio, a inflação, aumento ou queda do dólar. Então, há uma série de fatores que podem interferir no nosso negócio. Por isso, que todo bom empreendedor deve ter a capacidade de assumir riscos, porque ele precisa ter a tranquilidade e precisa estar sempre centrado em tentar resolver a situação da melhor forma possível. Como terceira característica, nós temos o otimismo. E esse serve não só para o empreendedor, mas para qualquer um de nós, não é? O otimismo faz com que a gente avance, com que a gente cresça, com que a gente continue. Em montar um negócio, propor um projeto, um novo serviço, um novo produto, sem acreditar que ele vai dar certo, é melhor nem começar. Então, o otimismo ele faz parte da essência do ser humano que quer crescer, que quer evoluir, que quer progredir. Então, todo bom empreendedor ele precisa acreditar no seu negócio. Abrir um negócio já acreditando que talvez ele não possa dar certo, não é uma boa estratégia. Então, o otimismo ele tem que ser um combustível para fazer com que a gente tenha a capacidade de criar, a capacidade de assumir riscos e de acreditar constantemente. Perseverança. A perseverança ela significa a continuidade do nosso propósito. Então, se a gente tem um propósito muito claro e a gente tem um foco muito bem delineado em relação a esse propósito, a esse objetivo, a tendência é que, junto com o otimismo, a gente consiga enfrentar as dificuldades que vão surgir ao longo da nossa trajetória, do nosso percurso. Então, perseverar significa tentar e insistir e fazer sempre novamente. Há pessoas que desistem no primeiro tropeço, na primeira dificuldade, então essas pessoas dificilmente vão ter os seus negócios prosperados. Então, o perfil do empreendedor perpassa necessariamente pela perseverança. O empreendedor precisa ser perseverante, precisa acreditar, precisa insistir, precisa persistir. Há uma frase que diz que desistir é muito mais fácil do que persistir. Então, a perseverança faz parte do perfil do empreendedor. Senso de independência é outra característica. Percebam, quando a gente trabalha como funcionário, empregado de alguma organização, há uma tendência da gente seguir uma série de ordens, uma série de regras, uma série de normas, o que é extremamente normal e esperado. Cada organização, cada instituição tem seu conjunto de normas, de regras, de princípios, de filosofia. Quando a gente fala de empreendedorismo, de empreender, de montar o seu próprio negócio, a gente está falando de mais liberdade no poder de decisão. Então, a gente vai decidir sobre o nosso negócio. Então, esse senso de independência faz com que a gente tenha a capacidade de decidir de forma mais particular, mais própria, mais pessoal. A gente passa a ter mais autonomia. Então, esse senso de independência traz para o empreendedor a clareza de que muito do seu negócio depende efetivamente da sua capacidade de decidir. E, por fim, capacidade de implementação. Vocês já devem ter visto ou ouvido muita gente falar o seguinte: poxa, eu tenho tantas ideias, eu tenho tantos projetos, só que param no campo da abstração. A capacidade de implementação é justamente a capacidade
de pegar essas ideias, esses projetos e transformá-los em realidade. Dificilmente um bom empreendedor vai trabalhar sem implementar as suas ideias. Ou seja, se eu trabalho só com ideias, eu não tenho um negócio efetivo, nem tenho um produto, nem tenho um serviço. Ele passa a existir a partir do momento em que eu transformo essas ideias, esses projetos, em realidade. Então, todo bom empreendedor precisa estar atento à capacidade de implementação, transformar teoria em prática, transformar projetos em realidade, transformar ideias em coisas ou produtos ou serviços efetivos. Agora, nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre esses grandes empreendedores. A gente vai começar pela Luiza Helena Trajano, que é a grande gestora do Grupo Magazine Luiza. Inclusive, há pouco tempo, adquiriu a Netshoes, uma grande empresa do comércio eletrônico, e já está no mercado há bastante tempo. Então, a Luiza Helena Trajano, ela tem características que são extremamente coerentes e pertinentes ao perfil do empreendedor. Ela é uma batalhadora, ela é uma visionária, ela é muito criativa, ela é determinada e ela assume riscos. Então, a Luiza Helena hoje comanda um grupo de referência no nosso país, no ramo do varejo, e se retrata, se apresenta como uma das grandes inspirações para que a gente possa utilizá-la como referência de empreendedora. Temos também o Mark Zuckerberg. Esse rapaz, apesar da pouca idade, já está entre os homens mais ricos do mundo. Ele é o criador e o executivo do Facebook. Dispensa comentários quando a gente fala da capacidade de enxergar oportunidades. O Mark, para vocês terem uma ideia, ele já tinha um Facebook, que era uma grande potência, uma grande referência, mas não satisfeito. Ele adquiriu o Instagram, adquiriu o WhatsApp. Então, hoje ele tem um grupo de empresas que dominam, né, as redes de relacionamento de todo mundo. Temos ao lado dele Steve Jobs. Steve Jobs já nos deixou em 2011, mas um empreendedor muito à frente do seu tempo, um visionário nato que revolucionou completamente o mercado da telecomunicação. A criação do iPhone e de todos os seus derivados fez com que o mercado da telefonia tivesse que se reinventar. O modelo de tocar na tela, o touch, fez com que todo o processo de construção dos smartphones que vinham, dos telefones que vinham anteriormente, seguissem essa nova tendência. Então, Steve Jobs foi responsável pela criação de um novo conceito. Temos Silvio Santos, esse cabo arretado brasileiro também, um senhor já de quase 90 anos de idade, mas que demonstra de uma forma muito clara o que é ser um empreendedor. Aguerrido, entusiasta, disposto, com muita vontade de realizar, com muita vontade de implementar, com muita disposição para fazer as coisas acontecerem. Ele se mantém, apesar da idade avançada, à frente do grupo todo, que contém mais de 30 empresas, e ele faz isso desde muito tempo. Então percebam, há pessoas com muito menos idade do que ele, que já estão pensando na aposentadoria ou já estão aposentados há muito tempo. Então Silvio Santos é um empreendedor nato, aquele que se satisfaz, que se realiza através dos seus feitos, através da sua gestão, através daquilo que ele propõe para todo o seu grupo e toda a sua equipe e a sociedade de uma forma geral. Temos a Sônia Hess também, outra representante feminina, uma grande gestora que está à frente da grife famosa Dudalina. Então a Sônia, também assim como a Luiza Helena, tem o perfil do empreendedorismo muito marcado no seu comportamento. É entusiasta, é animada, é criativa, é aguerrida e nos representa de uma forma muito própria. E por fim nós temos Bill Gates, que é outro empreendedor também que serve de referência para todo e qualquer sujeito que queira se tornar um empreendedor um dia. Bill Gates alterna entre primeiro, segundo e terceiro homem mais rico do mundo há bastante tempo, o grande criador da Microsoft, o CEO, o grande executivo da Microsoft, e possui uma outra característica que me agrada profundamente, que é o altruísmo. O que é o altruísmo? O altruísmo
é a preocupação que o ser humano tem com o outro, de fazer o bem. É o contrário do egoísmo. Então, Bill Gates destina parte do seu tempo e da sua fortuna para ações que beneficiem o mundo de uma forma geral, ou o meio ambiente, ou as pessoas carentes. Então, Bill Gates, agora, inclusive nesse momento, ele está destinando alguns milhões de dólares à pesquisa da vacina da Covid-19. Então, Bill Gates é um empreendedor que eu tenho uma admiração profunda, porque além de ser extremamente bem-sucedido em seus negócios, ele tem o perfil da pessoa que se preocupa com o outro. Então, nós temos aqui 6 exemplos de empreendedores que podem nos servir como inspiração e eu, inclusive, recomendo que vocês façam uma pesquisa acerca desses 6 empreendedores para vocês terem ideia da história de vida de cada um deles, das conquistas e da trajetória de vida que vai certamente inspirar cada um de vocês. A pergunta que vem agora, será que ser empreendedor, será que o empreendedorismo só tem vantagens ou a gente precisa se preocupar com algumas coisas? Vamos lá, vamos começar pelas vantagens. A primeira delas, autonomia. Quando eu empreendo, quando eu monto o meu próprio negócio, eu passo a ter a autonomia, ou seja, o direito de escolher sobre aquilo que eu quiser, ou seja, sobre aquilo que eu acreditar que possa ser melhor para o meu negócio. Então, a gente, diferentemente de quem trabalha de forma empregada, ou seja, funcionário ou empregado de alguma outra organização, o empreendedor ele passa a ter a liberdade de tomar decisões para o seu próprio negócio. Segunda vantagem, desafios. E desafios, quando a gente fala como vantagem do empreendedorismo, acreditem, o desafio é o combustível de um bom empreendedor. Quanto mais complexa a situação, quanto mais desafiadora, mais o empreendedor se motiva. Então, encarar desafios, viver desafios e ter os desafios a seu favor ou à sua disposição faz com que a gente tenha o interesse e o entusiasmo constante em fazer sempre algo novo, em ser sempre criativo para dar conta das diversas situações que são apresentadas no nosso dia a dia. Controle financeiro. Se a empresa, se o negócio, se o empreendimento é nosso, a gente passa a ter condição de controlar as finanças da empresa. Então a gente pode determinar quanto será repassado ou destinado a um investimento, à captação de recursos, ao desenvolvimento de novos negócios. Então o controle financeiro ele passa a estar às mãos da gente, diferentemente de quando a gente trabalha para outras pessoas em que há uma limitação nas decisões em relação ao controle financeiro. E chegou a hora agora da gente falar das desvantagens do empreendedorismo. Sacrifício pessoal. Entendam, se eu me predisponho a montar o meu próprio negócio, a minha própria empresa, a minha própria organização, é claro que eu vou precisar destinar grande parte do meu tempo, da minha energia, dos meus pensamentos a esse negócio. Então, muitas vezes, sobretudo no início da criação de um novo negócio, de um novo empreendimento, a gente vai ser demandado de uma forma muito grande, ou seja, a gente vai ter que dar conta de uma série de coisas. Então, certamente o sacrifício pessoal faz parte da vida do empreendedor em toda a sua trajetória, mas mais fortemente no momento da implantação ou da implementação do seu negócio. Isso traz como consequência a sobrecarga de responsabilidades, ou seja, ele, como responsável por tudo que acontece no seu negócio, ele vai assumir as responsabilidades, sobretudo, sobre mão de obra, sobre os processos, sobre a divulgação, sobre vendas, sobre compras, sobre a estrutura, ou seja, sobre tudo. Então, todas as responsabilidades caem sobre os seus ombros e ele, obviamente, tem que dar conta de todas elas, porque o rumo do seu negócio depende do seu interesse, depende da sua vontade e daquilo que ele idealizou desde o início. E, por fim, pequena margem de erro. Com um mundo extremamente competitivo, com muitas empresas concorrendo por um mercado cada vez mais acirrado, fica difícil a gente cometer erros e não ter como consequência a perda da competitividade. Ou seja, nós temos uma margem muito pequena para a possibilidade de cometermos erros. Quando a gente comete um erro dentro do nosso negócio, a gente tende a perder espaço no mercado. E quando a gente perde espaço, a concorrência toma conta e aí depois vai demandar um esforço muito grande
para a gente poder dar conta de reaver esse espaço perdido. Então, apesar de todo o sacrifício pessoal, da sobrecarga de responsabilidade, a gente precisa estar atento à assertividade, ou seja, minimizar ao máximo a possibilidade de se cometer um erro. A gente precisa estar atento o tempo inteiro para procurar ser o mais assertivo possível. E a pergunta antes de passar à atividade de fixação para vocês é a seguinte: vocês percebem que todo esse conjunto de conceitos que foram discutidos na aula de hoje também cabem ao comportamento do ser humano dentro de qualquer organização, independentemente dele ser ou não ser dono do seu próprio negócio? Ou seja, se eu quero ser um profissional bem-sucedido, eu preciso constantemente ser criativo, assumir riscos, preciso ser otimista, preciso ser perseverante. Então, isso faz com que eu, como um profissional ou como um ser humano mesmo, progrida e cresça. Então, todas essas características que servem e que são apresentadas como sendo essenciais para o empreendedorismo, para o sujeito que quer empreender, montar o seu próprio negócio, também servem para um conjunto, né, de pré-requisitos para que a gente se torne um ser humano melhor, um profissional melhor. Então, a gente pode fazer uma correlação muito direta entre o perfil do empreendedor como criador do seu próprio negócio ou o perfil de um profissional que pretende crescer e evoluir na sua carreira. E para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu vou deixar uma atividade de fixação para vocês, de revisão, que consiste no seguinte: vocês vão pesquisar 4 empreendedores a critério de vocês. A única recomendação que eu faço é que vocês pesquisem 2 homens e 2 mulheres. Vão, através dessa pesquisa, relacionar esses empreendedores pesquisados por vocês a tudo que a gente estudou na nossa aula. Ou seja, vocês vão fazer uma correlação entre o perfil do empreendedorismo, o perfil do empreendedor, as características e fazê-la se relacionar com esses empreendedores que vocês pesquisaram. Fazendo isso, vocês vão perceber que há uma grande interseção, ou seja, há um conjunto de qualidades, de virtudes, de características comuns a todos os empreendedores. Essa é a nossa referência bibliográfica. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde. Até a próxima.